Fale para Deus palavras de gratidão. Fale alto, palavras de gratidão. Fale alto, palavras de gratidão e adoração a Deus. Deixe Ele ouvir. Fale para Ele. Obrigado, Jesus. Coloque sua adoração em Jesus, sua atenção em Jesus. O que Ele fez por você, quanto Ele tem sido bom para você. O amor dEle que não acaba. Ele tem cuidado de você essa semana. Ele tem ministrado para você essas coisas que têm mudado na sua vida. Diga a Ele, obrigado, Jesus. Vamos dizer como igreja, obrigado, Jesus. No seu nome nós oramos, Jesus. Nós te damos toda a adoração, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Pessoal da adoração, muito obrigado. Obrigado. Tem sido maravilhoso. Nossa igreja aqui é só colocando Jesus em primeiro, no centro, e Ele sendo o nosso foco. Nós somos a igreja, Deus sendo o primeiro. Olha, não é eu, não sou eu. Bom, vamos lá, de novo, tentando de novo. Bom dia. Sério. Pessoal da adoração, muito obrigado. Pessoal, igreja, nós somos sobre colocar Jesus no centro da nossa vida. Vamos nos focar um pouquinho essa manhã. Se você não é da igreja, seja muito bem-vindo. Se você ainda está tentando descobrir Jesus e o aspecto espiritual na sua vida, obrigado por vir aqui hoje. Toda semana eu converso com algumas pessoas e que elas falam, olha, eu sou novo aqui, eu estou tentando me encontrar. Eu quero te dizer que esse é um bom lugar para começar. Tem alguns aqui que têm andado na sua vida por algum tempo em fé, mas você pode pensar, tem alguma armadilha que tem me segurado. Nós nos preocupamos com você. Eu não quero subestimar isso por nenhum momento. Se você colocar Jesus no centro, uma coisa que vai tirar tudo que não é o centro da sua vida vai sair. E isso é o que eu quero falar nessa manhã. Tem um livro pequeno no final do Antigo Testamento da sua Bíblia. É uma carta. Na verdade, é o Novo Testamento. É uma carta que ele escreveu para a igreja primitiva e que nos impacta hoje. Nos mostra como a verdade pode nos garantir e como a decepção pode nos bagunçar. É engraçado que ele escreveu logo no comecinho nessa carta uma primeira frase que parece que está fora de contexto. 1 João 5, versículo 21. A gente tem falado isso bastante. Enquanto a gente... pequenas crianças, filhinhos. Deus tem falhado com a gente e colocado os braços dele ao nosso redor. Ele fala, fique fora dos ídolos. Afastem-se dos ídolos. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Pode ser. As coisas que eu e você estamos lutando mais hoje, é possível que Jesus pode nos ajudar. Nós, na verdade, não estamos acessando o poder de Jesus, porque nós estamos dependendo de outras coisas. Deixa eu te falar de uma definição que eu tenho trabalhado por essa semana.
Tinha um vizinho no apartamento, vizinho que a gente morava, tinha um altar dentro da casa dele, com um monte de coisa, que era interessante. Eu quero te dar uma definição que talvez vai nos ajudar essa manhã. Qualquer coisa, ou qualquer coisa que substitui Deus, que nós nos dependemos para alcançar as nossas necessidades. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que substitui Deus, que se torna o último em suprir as nossas necessidades. Isso é idolatria. Estabelecemos que alguns aqui vêm para a igreja dizendo: Jesus, eu realmente sei que você está aqui para me ajudar, para me organizar na minha vida. E a gente sai daqui e a gente foca em outra coisa para tentar sobreviver na vida. Na Bíblia tem alguma coisa que todo mundo já ouviu falar, os 10 mandamentos. E logo no começo dos 10 mandamentos, logo no começo ele fala, você não deve ter nenhum ídolo diante de você. Você não pode se inclinar para nenhum outro Deus. Porque Deus é um Deus ciumento e só Ele quer ser Deus. E esse capítulo 20, você não pode ter qualquer ídolo diante de você. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prostrarás culto. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso. Quando eu falei daquele meu vizinho lá cheio de ídolos dentro da casa dele, quando você estava pensando, tudo o que você pensa era mais ou menos o estereótipo do que você pensa sobre ídolos e idolatria. Imagens. Mas geralmente não é essa conexão que nós temos com ídolos. Os reis de Israel, a primeira coisa que esses reis fizeram, esses reis de Israel perceberam que um dos primeiros motivos de eles perderem as guerras era porque eles faziam ídolos. Tem esse jovem rei em Israel, que a primeira coisa que ele faz é limpar todos os deuses do templo. Você acha estranho que como pode ter ídolos dentro do templo? Mas ainda assim, se a gente for para definição que eu acabei de falar agora há pouco, tem coisas que nós substituímos Deus, que se tornem, no final, as coisas que a gente mais usa para lidar com o nosso estresse e ansiedade. As dores, que a gente sente, o lamento que a gente tem. Existem pessoas que fazem Jesus o centro da vida. E quando fazemos isso, ele se torna o centro da nossa vida. O que começa a maior mudança ao redor das pessoas de Deus foi quando esse jovem rei foi lá e removeu todos os ídolos. E isso fez uma grande diferença. É muito interessante. No começo dessa carta que o João escreve, parece que, poxa, João, você deveria ter escrito alguma coisa diferente. Mas colocar os seus ídolos de lado, estranho. Mas esse é um livro,
uma carta escrita para nós sobre as decepções que nós vivemos nas nossas vidas pessoais. E que nós temos que avaliar e pensar: poxa, o que significa deixar de lado os meus ídolos? Ouvir que a gente tem que colocar o foco na verdade e deixar de lado toda a decepção. Bom, talvez eu tenha ídolos na minha vida. E talvez eu estou perdendo a bênção de Deus na minha vida por culpa de um ídolo que está lá. Quando nós encontramos a nossa esperança em alguma coisa que não é Jesus, quando o nosso Deus é alguma coisa que não é o verdadeiro Deus, quando nós começamos a encontrar o nosso conforto e a nossa segurança e a nossa identidade em alguma coisa que não é Deus, eu vou começar a provocar um pouquinho aqui. Como que eu falo, existe uma possibilidade que você vai ouvir muito alto, parece que é com você. Alguma coisa que você está dizendo: olha, é comigo isso. Vai ser uma coisa que você vai pensar: olha, parece que o pastor está querendo me provocar e dizendo que é comigo. Mas o que eu quero dizer, vamos deixar o Espírito Santo se mover nas nossas vidas. Quando a gente pensa em adorar um ídolo, você pensa muito rápido que você está adorando o Deus errado. Esses deuses antigos eram feitos de madeira ou pedra ou metal. E eles são muito diferentes do que os pequenos deuses, ídolos, que a gente pensa hoje como alguma pequena estátua que tem algum significado para nós hoje. Eu estou falando com pessoas o tempo todo hoje, que tem pessoas, coisas sentadas ali na sua mesa, no seu espelho, alguma coisa que eles encostam, que ajuda eles ficarem em paz, alguma coisa que dá poder para eles, sabe, como o cristal. Pode ser coisa que a gente faz que a gente nem pensa que é ídolo, até que a gente realmente pense que, olha, peraí, talvez eu tenha essas coisas. A gente não pensa sobre isso, até a gente realmente, é verdade. Eu penso no Deus único. Eu confio nele. Mas eu também coloco a minha confiança em coisas que eu achava que ia me dar poder, mas que não dão. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, eu marquei na minha Bíblia porque eu tenho que ler para você. Diz que ele fala sobre ídolos. Ele fala da conexão entre ídolos e demônios. Poxa, não acredito. Essa coisa pequenininha que eu tenho ali, que eu sempre encosto, sabe, aquela coisa na mesa do meu trabalho, que eu encosto antes de começar o dia, me parece mais comum. Um charmoso boa sorte, mas é possível que essas coisas, esses pequenos objetos, podem ser conectados com demônios? Deixa eu ler para você. Eles sacrificaram para demônios que não eram Deus. Para deuses. Essas pequenas coisas essas pequenas coisas se tornaram demônios. E claro que você não quer isso na sua vida. Vamos falar de outra coisa por um momento. A idolatria se torna a coisas que nós
consumimos, que compramos, e que a gente considera no final como a última coisa. A gente gosta das coisas que a gente pode comprar, que a gente usa, coisas que a gente compra e que pode resolver todos os nossos problemas. Tem muitos problemas que tem problemas, e muitos dos problemas o dinheiro pode comprar, e a gente vai lá e compra essas soluções porque a gente controla os nossos problemas. A gente pode chamar como eles vão nos arrumar o problema, e no final o que a gente quer é controlar o nosso problema. Para nós adorar um Deus nos céus, um Deus poderoso e santo, a gente não consegue controlar ele. A gente não controla como ele responde. Muitas vezes a gente tenta, ele não responde da forma que a gente gostaria, ou da forma que a gente gostaria, mas a gente fala, tudo bem. Mas... E o que a gente faz, na verdade, é colocar o Deus verdadeiro numa grande lista de outros deuses. E a gente continua voltando para aquelas coisas que a gente pensa que a gente controla, e não é isso que ele quer que a gente faça. Outro ídolo na nossa vida é a nossa identidade, as nossas imagens, as coisas que a gente olha, algumas coisas que a gente tenta moldar e projetar nos outros. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele disse alguma coisa dessa forma: pensando em si mesmo como tão inteligentes, como se você fosse muito, muito inteligente. Eles trocaram a glória de Deus imortal por uma imagem do homem mortal. E ao invés de olhar para o Deus da criação, que é para sempre e sempre, ao invés de olhar para Deus, começamos a olhar para pessoas e criamos imagens. E realmente nós adoramos essas imagens. Uma das grandes problemas que tem criado todo tipo de dor para muita gente é essa ideia de gestão de percepção. Paulo diz que nós pensávamos que éramos tão sábios, mas na verdade somos tolos. Temos acesso ao Deus real, mas substituímos por uma coisa tão insatisfatória, que passa tão rápido. Quando a gente fala sobre adoração de uma imagem, um Deus físico, talvez itens que a gente tenha. Eu estou falando sobre Deus falsos, e nós colocamos uma etiqueta neles como demônios. Mas muitas vezes a gente cai nesse padrão que alguma coisa que no começo era feita para adorar a Deus, a gente usa de uma forma que nunca deveria ser usada. Deixa eu te dar um exemplo. Na nossa vontade de ser pessoas que usam coisas materiais, a gente começa a falar de coisas que Deus nunca diz e se torna um ensinamento falso. Muitas vezes você ouve, por exemplo, essa parte que se você tiver fé o suficiente, você pode trazer coisa à existência. Se você tiver, Deus pode te curar. Se você tiver fé o suficiente, Deus pode fazer o que você disse. Se isso for verdade,
se isso fosse de verdade, que eu posso fazer coisas só porque eu tenho muita fé, e se isso fosse verdade, isso é me fazer Deus. Então a gente começou nesse lugar de fé, e agora a gente está nesse lugar que a gente está mandando coisas no lugar de Deus. Isso quer dizer que você está se tornando Deus. Mas você não é. Você vê, ídolos não satisfazem. A gente busca por mais ídolos, coisas que substituem Deus. Mas quando eles não satisfazem, a gente sente estresse, ansiedade, emoções sombrias, preocupação, angústia. Você pode colocar o nome que você quiser. A gente tenta colocar ainda mais coisas em cima disso, coisas que a gente controla. E ao invés de, olha, não, eu vou virar, vou confiar no único Deus verdadeiro e vou confiar nele somente. Nós temos que ser pessoas honestas com nós mesmos e dizer, olha, eu acho que a vida é difícil. E é verdade. Vir até Deus é mais uma das coisas que eu faço. Eu não consigo confiar nele somente. Quando a gente fala aqui, a gente fala sobre colocar Jesus para nossa salvação somente. Mas muitas vezes a gente coloca um pouquinho mais junto disso. Vou colocar algumas coisas para te encorajar. Como a gente pode ser pessoas que superam a idolatria na nossa vida? A primeira coisa que eu quero dizer é, vamos ser honestos. E vamos chamar o que é idolatria de idolatria. Talvez você pensou em alguns momentos, olha, você pode ter pensado alguma coisa, olha, eu penso que eu coloquei isso acima de Deus. Eu realmente penso que essa é a coisa que eu vou quando eu quero resolver alguma coisa na minha vida. Eu tenho esperança nisso. E isso se tornou meu Deus. E se tornou um Deus funcional. Se tornou o meu último. Tá bom, isso é idolatria. Chama de idolatria. E talvez você deu um nome para isso. Você falou, olha, eu sei o que é isso para mim. Um dos meus heróis da vida, as pessoas que eu sinto mais, que eu sinto mais falta na minha vida, é o meu avô, que eu chamava de Papa. Aquele homem ele estava lá para mim, em tantas formas, e a gente gastou tanto tempo juntos. Eu tenho tantas memórias maravilhosas dele. Ele foi embora faz uns 39 anos, e eu ainda penso nele muito. Ele morreu antes de eu me tornar um pastor. Ele sabia que Deus havia me chamado. Ele sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. E um dia ele me desafiou para ver se eu realmente entendia que eu era chamado. E quando ele morreu, me deram um dos relógios dele. Muitos de vocês sabem que eu gosto dos relógios. E muitos dos relógios que eu tenho tem uma história, e essa história faz isso ser valioso para mim. O relógio que me deram era o relógio dele. E é o que eu estou usando hoje. Não é um relógio que muitas pessoas iam querer. Não é um relógio de ficar na página de uma revista. Não é um de colecionador. Tem um rostinho pequeno nesse relógio. Provavelmente ele foi reparado muitas vezes, porque não parece que as peças são originais. Alguém deve ter arrumado ele há muito tempo atrás. Mas esse relógio significa tanto para mim, porque quando eu era pequeno, quando eu era jovem, quando eu ia lá no jardim, via o meu avô cortar a grama, e ele estava sempre usando esse relógio. E quando eu olho para esse relógio,
eu lembro do meu avô olhando pro relógio dele. Ele estava lá com um cortador de grama para frente e para trás. Enquanto ele limprava tudo na grama, os bambus, todas as sujeiras. Ele fazia aquelas pilhas. Eu penso, poxa, a vida era tão diferente naquele tempo. E quando eu olho para esse relógio, me lembra do meu avô e eu amo ele. A razão por que eu te falo essa história é porque quando eu comecei no meu ministério, eu usava todo domingo esse relógio. Talvez pensando sobre ele. Pensando que talvez ele, lembrando dele, me desafiando no meu chamado como pastor. Por sorte, por tempo, e alguma coisa começou a mudar na minha mente. E aí eu comecei a perceber que, usando esse relógio, eu pensava, olha, o meu avô está aqui comigo enquanto eu uso esse relógio. É como se eu preciso tocar nesse relógio antes de começar a pregar. E um domingo de manhã eu disse, espera aí um minuto. Eu acho que de alguma forma eu estou tomando uma coisa que deveria ser só o Espírito Santo. Mas agora eu estou achando a minha força no meu avô. E o que começou como uma coisa bacana, que me lembrava do meu avô, se tornou uma coisa que não era saudável para mim. Porque de alguma forma eu estava pensando que existia um poder e uma conexão com meu avô. E muitas vezes é o caso com alguma coisa deixada por alguém que passou, que morreu. Eu lembro uma música que foi escrita logo no começo das músicas cristãs. E existia um daqueles grupos que nunca ficaram famosos, mas eu encontrei esse música quando era muito novo e comecei a ouvir músicas cristãs. Essa música tinha pouquinhas palavras, mas ficaram grudadas na minha cabeça, e ficava tocando na minha cabeça. Eu lembro algumas palavras. Eu lembro 5 palavras dessa música. Eu coloco de lado os meus ídolos. E no final dessa música tinha uma frase que me chamou a atenção. E que era jogue no jardim. E de repente a música sumia. No final dessa música tinha alguma frase assim: pega os seus ídolos e joga no seu jardim, no seu jardim lá de trás. E alguma coisa me chama a atenção sobre isso, pensando no meu avô cortando. Porque meu avô tinha um Cadillac e a gente andava e a gente andava com ele. Eu andava com ele nesse Cadillac. E eu andava. Sempre que não tinha nuvem no céu, eu falava: vovô, olha, não tem nenhuma nuvem no céu. Vamos pegar o seu Cadillac e dar um passeio. Ele olhava no relógio dele, esse mesmo que eu estou usando hoje, e a gente pegava o Cadillac e a gente andava no Cadillac. Eu não estou falando para você que era um ídolo para ele. Eu não sei. Depois de alguns anos eu ouvi essa música que na verdade falava de um Cadillac que era um ídolo. E o cara jogava esse Cadillac, que era um ídolo, no lixo do seu jardim. Então eu fiquei pensando, como um Cadillac pode ser um ídolo também?
Aí eu pensei, olha, qualquer coisa nesse mundo, não importa como que eu trato isso, ele vai acabar no lixo do seu jardim. Tem coisas que a gente pensa, olha, não é meu ídolo. Não dependo disso. Na verdade, eu vou nessa coisa no meu momento de necessidade. Mas eu não vou para Jesus. Lembre esses reis antigos que transformaram uma nação inteira. Quando eles limparam o templo de todos os ídolos. A segunda coisa que eu quero dizer, que eu quero chamar. Estruture sua vida. Existia uma frase que eu ouvi muitos anos atrás. Eu escrevi quando eu ouvi. A frase era: como você está fazendo? Eu nunca tinha ouvido essa frase primeiro. Essa frase era: as primeiras coisas importam. As coisas que você faz primeiro no seu dia. As primeiras coisas que você faz no seu dia. As coisas que você faz primeiro no seu dia, na semana, no seu ano. Como que você está lidando com as primeiras coisas? A propósito, obrigado por estar aqui essa manhã, por estar assistindo online. Isso quer dizer que você começou a sua semana vindo à igreja, adorando a Deus. Isso é interessante. Então você estabeleceu esse padrão. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer na minha semana é adorar a Deus. Como que o time de adoração disse essa manhã, no centro de Jesus. Alguns aqui já fizeram essa decisão. Alguns já fizeram essa decisão antes. Alguns já entraram no site e doaram e fizeram, ou deram os dízimos. É como se desse os primeiros frutos. Isso reajusta como você percebe tudo que você tem. De alguma forma você está dizendo: eu não sou dono, eu não sou um coletor de coisas. Eu sou somente um mordomo. E eu dou os primeiros 10%. Eu dou a primeira parte de volta para Deus. E eu espero que seja desse tipo. Que antes de você levantar da cama, o primeiro hábito que você tenha seja adorar a Deus. Orar. Para que você comece seu dia certo. Eu lembro anos atrás, quando eu estava liderando acampamentos, e a gente tinha oração como a primeira coisa do dia. E o diretor do acampamento dizia: bom dia, Deus. E se tornou um hábito na minha vida. A primeira coisa que eu faço no meu dia é: bom dia, Deus. Colocando as primeiras coisas primeiro, em qualquer aspecto da nossa vida. Você pode vir com mais coisas, mas quando ele é o primeiro, então de repente tudo começa, ele é a sua primeira resposta com tudo que acontece. E quando eu penso nisso, eu fico ousado, porque qualquer coisa que vai acontecer na minha vida, ele é o que vem primeiro. Por isso que a nossa igreja chama Christ First, porque tudo que vem nesse mundo como primeiro, a gente está lutando contra essa realidade. Eu quero que você ouça isso. Eu gosto de olhar para a passagem dos 10 mandamentos. Não tem outros deuses diante de você. Não tem esses ídolos, essas coisas. Então ele usa algumas palavras bem fortes. Eu sou um Deus zeloso, ciumento. E eu penso: uau!
É uma coisa muito forte. Eu quero que você ouça essa última coisa. Não olha para o pessoal de adoração. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Eu quero que você ouça isso. Isso está lá nos 10 mandamentos. Isso está no coração de Deus. Ele fala, não tem outro Deus. Não vai bem para você. Coloca de lado esses ídolos. E ele fala isso sobre ele mesmo, Deus. Mas mostre um amor que não acaba. Um amor que se compromete. Um amor comprometido. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Como pode ser difícil? O Deus da criação tem esse amor profundo por você. Não é uma coisa que vai acabar no lixo do seu jardim. Ele acaba os 10 mandamentos falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito. Eu vou te dar novamente. 1 João 5. Filhinhos, se afaste dos ídolos.